Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desmontar uma ideia que parece simples, mas é na verdade um verdadeiro quebra-cabeça. Como o governo sabe o que ele precisa saber para tomar uma decisão? Porque assim, por trás de cada nova regulamentação, de cada licença ambiental, existe todo um processo invisível de construção da verdade, né? E o nosso guia para a gente entender isso é o capítulo 2 do livro Direito Administrativo e Informacional de Ino Augsburg. A missão aqui é descobrir como a lei funciona, quase como se fosse a arquiteta da realidade do governo. O ponto de partida do autor já é provocador. Ele nos convida a pensar na administração pública, no Estado, como um organismo que precisa aprender. É como se a gente estivesse olhando o manual de instruções do cérebro do governo, sabe? O capítulo que a gente vai analisar hoje foca na primeira pergunta, que é a mais fundamental de todas. Como esse cérebro produz o conhecimento de que precisa? E a resposta não é nada óbvia. Não se trata de uma coleta passiva de informações, mas de um processo ativo, seletivo e, acima de tudo, controlado por regras. Ok, vamos analisar isso melhor. Porque a ideia de que o governo tem o dever de se informar para agir de forma racional, isso parece senso comum, né? Ninguém quer um governo que decide as coisas no escuro. Mas pelo que você está dizendo, o livro vai muito além disso. Muito além. O primeiro grande insight do Augsburg é que a principal tarefa desse cérebro não é acumular dados, é filtrar. Decidir o que é relevante e, mais importante ainda, o que deve ser ignorado. E é aí que vem a grande virada de chave. Os fatos não são coisas que o governo simplesmente encontra por aí, como se tropeçasse neles. Para o sistema jurídico, a realidade é uma construção. Peraí, isso é forte. A gente parte do princípio de que os fatos são fatos. Que a realidade é uma só. Como assim uma construção? Pensa assim, para o governo, um fato só vira um fato de verdade se a lei permitir que ele entre no jogo. É como se a realidade precisasse de um carimbo oficial para poder ser usada numa decisão, sabe? O autor usa uma frase no texto que captura isso perfeitamente. Ele diz no original inglês: "Even when there is little dispute over what really happened, something must first be regarded as a fact if it is to count as such." Traduzindo livremente, mesmo que todo mundo concorde sobre o que aconteceu, algo precisa ser oficialmente reconhecido como um fato para que ele valha juridicamente. Isso me lembra um pouco o que acontece num tribunal. O juiz não sabe o que realmente aconteceu, né? Ele constrói uma versão da verdade baseada só nas provas que a lei permite. Testemunhos válidos, documentos, perícias. Uma prova obtida ilegalmente, por mais que revele algo verdadeiro, ela é descartada. A realidade do processo é aquela que foi construída seguindo as regras. A sua analogia com o tribunal é perfeita. Perfeita. E ela nos leva a um ponto ainda mais interessante. Tanto no tribunal quanto na administração, o objetivo não é encontrar a verdade absoluta, que talvez seja inalcançável. O objetivo é encontrar uma verdade operacional. Ou seja, uma versão dos fatos que seja estável, defensável e juridicamente seguro o suficiente para que uma decisão possa ser tomada. Essa é a tal construção da realidade de que o Augsburg fala. Ok, essa ideia de que a realidade é construída é poderosa. Mas na prática, como o direito faz isso? É só uma lei que diz pense assim? Imagino que seja bem mais complexo. É muito mais complexo. E é aqui que a análise fica fascinante. Para entender como o direito monta esse cérebro do governo, o Augsburg nos dá 3 caixas de ferramentas, ou 3 lentes de análise. São elas: o direito material, o direito processual e o direito organizacional. É a combinação dessas 3 que dá forma ao processo de conhecimento. 3 caixas de ferramentas, gostei da imagem. Vamos abrir a primeira, então. O que é o direito material nesse contexto? O direito material, assim, ele é a ferramenta que define a missão do cérebro. É a lei dizendo: administração, você tem o dever fundamental de obter conhecimento adequado sobre este assunto para poder decidir. Ele estabelece a obrigação de saber. E o Augsburg destaca um ponto crucial aqui. Essa responsabilidade é intransferível. O governo pode até contratar o maior especialista do mundo, um prêmio Nobel, para dar um parecer, mas ele não pode simplesmente pegar o laudo e carimbar.
A administração precisa ter gente capacitada internamente para, no mínimo, entender e avaliar criticamente o que o especialista disse. A responsabilidade final é sempre dela. Entendi. Então a missão é vai e aprenda, e você é o responsável por esse aprendizado. Mas a parte que mais me intriga é o como. Porque se o método pode mudar o resultado, como você disse, então o processo é tudo. Como é que o autor descreve essa segunda caixa de ferramentas, a do direito processual? Essa é a caixa das ferramentas, digamos, mais sofisticadas. Porque ela contém os algoritmos, o software que o cérebro usa para aprender. O processo não é só um formulário a ser preenchido, entende? Ele molda ativamente o conhecimento que vai ser gerado. O autor dá um exemplo ótimo do setor de telecomunicações. Imagina que uma agência reguladora precisa decidir se há ou não competição suficiente no mercado de telefonia móvel. Certo, uma decisão que afeta o preço que milhões de pessoas pagam todo mês. Exatamente. Antes mesmo de olhar para um único dado, a agência precisa fazer uma escolha. Qual modelo econômico a gente vai usar para medir a competição? Existem vários. A escolha desse modelo, que é feita antes da análise, já vai determinar o tipo de realidade que vai aparecer. Um modelo pode focar no número de empresas e concluir que há competição. Outro pode focar na dificuldade de um novo concorrente entrar no mercado e aí concluir que não há. O processo, a escolha do método, construiu o fato. Nossa, isso é sutil e ao mesmo tempo muito poderoso. O resultado já estava, de certa forma, embutido na escolha do processo. Precisamente. E isso fica ainda mais claro em áreas de extrema incerteza. Pensa no desafio da nanotecnologia, que o autor também usa como exemplo. Ninguém sabe ao certo o risco de um novo nanomaterial para a saúde ou para o ambiente. Não existe um histórico de décadas para analisar. Então, o que a agência reguladora faz? A lei cria um roteiro, um algoritmo. Ela diz: faça o teste de laboratório A, depois o teste B, e se o resultado for Y, nós vamos considerar que o risco é baixo e autorizar o produto. O fato sobre o risco não foi descoberto na natureza, ele foi construído seguindo uma receita legal. É o que o autor chama de abordagem step by step, passo a passo. Você gerencia a incerteza, criando um caminho seguro, previsível, para produzir um conhecimento que seja, acima de tudo, operacional. Entendi a teoria, mas isso não soa um pouco perigoso? Se a administração pode construir os fatos, o que a impede de construir a realidade que for mais conveniente para ela? Ou para algum interesse político, econômico? Essa é a pergunta fundamental. E é por isso que o controle jurídico é tão importante. O processo não pode ser arbitrário. As regras que definem o como aprender precisam ser transparentes, justificadas e, claro, passíveis de contestação. Um cidadão ou uma empresa concorrente pode questionar: por que a agência usou o modelo econômico A e não o B, que é mais moderno? O controle não é só sobre o resultado final, mas sobre a legitimidade de todo o processo de construção do conhecimento. Mas a sua pergunta nos leva direto para a terceira caixa de ferramentas, o direito organizacional. Que seria o hardware do cérebro. Exatamente. O direito organizacional trata do hardware. Quem são os neurônios e como eles se conectam. Não adianta ter a missão certa e o software certo se o computador não funciona, né? E isso começa no básico. Como o governo contrata pessoas. O Augsburger argumenta que o foco deveria ser menos em testar um conhecimento técnico estático, que fica obsoleto rápido, e mais em avaliar a capacidade do candidato de aprender continuamente. Faz todo sentido. Contratar a capacidade de aprender, não só o que a pessoa já sabe. Isso. E vai além. Trata também de criar as estruturas certas. Por exemplo, criar conselhos científicos ou agências técnicas especializadas para assessorar as decisões. Mas, e aqui tem um alerta importante do autor, esses órgãos não são institutos de pesquisa pura, como uma universidade. O objetivo deles não é publicar um artigo na Nature, sabe? O objetivo é produzir conhecimento que seja útil, rápido e juridicamente robusto para fundamentar uma política pública. A lógica é pragmática. Eles são parte do hardware da decisão, não um centro de pesquisa independente. Certo. Então temos a missão, o software e o hardware. A lei definindo o que o governo precisa saber, como ele deve aprender
e quem são as pessoas e órgãos que vão fazer isso. Como essas três partes se encaixam no final das contas? Elas são totalmente interdependentes. É impossível separar aí a estrutura que você tem, o hardware, limita ou possibilita os processos que você pode usar, o software, e os processos que você usa determinam o tipo de conhecimento que você vai produzir para cumprir sua missão. É um sistema integrado. E isso leva a uma conclusão radical que o Augsburg resume numa frase que eu acho genial. Ele diz que qualquer pessoa que participe da coleta e do processamento de informações, portanto, participa do processo de tomada de decisão. Uau, isso quebra completamente aquela ideia de que quem decide é só a autoridade que assina o papel no final. Quebra totalmente. O técnico de laboratório que roda o teste, o economista que escolhe o modelo, o funcionário que organiza os dados, todos eles, ao participarem da construção do conhecimento, estão na prática participando da decisão. A decisão não é um ato isolado no tempo, é o resultado final de todo esse processo cognitivo. Isso realmente muda a perspectiva. Se a gente fosse resumir tudo isso para alguém que está ouvindo sobre o tema pela primeira vez, como seria? Seria assim, olha. O capítulo 2 de Augsburg nos mostra que o direito funciona como um manual de instruções para montar e operar o cérebro da administração pública. Esse manual tem 3 partes. A primeira, o direito material, diz qual é a missão desse cérebro. Você precisa entender deste assunto. A segunda, o direito processual, ensina o método, o software que o cérebro deve usar para raciocinar e aprender. E a terceira, o direito organizacional, define o hardware, ou seja, de que peças, de que pessoas e órgãos esse cérebro é feito. E o objetivo de todo esse manual não é descobrir uma verdade absoluta que existe lá fora. É construir de uma forma controlada e transparente a base de conhecimento sobre a qual uma decisão legítima pode ser tomada. Fantástico! E como esse capítulo, que foca na produção interna de conhecimento, se conecta com o resto do livro? Ele é o ponto de partida para algo maior. Ele é o alicerce fundamental. Depois de explicar como o conhecimento é gerado dentro da administração, os capítulos seguintes vão explorar o que acontece depois. Como esse conhecimento é transferido entre diferentes órgãos. Como ele é armazenado e gerenciado na era digital. E, talvez o mais importante, como o governo lida com aquilo que ele não consegue saber. O livro avança para temas como a administração da incerteza, que é o grande desafio do nosso tempo, né? Portanto, entender esse processo de produção interna que a gente viu hoje é o passo zero para compreender toda a complexa gestão do conhecimento que o Estado moderno precisa fazer. Perfeito. Então, a grande ideia para levar para casa hoje é essa mudança de paradigma. A ação do governo não é um ato simples de aplicar uma regra a um fato pré-existente, é um processo regulado e complexo de construir a própria base de conhecimento para a decisão. A realidade com a qual o governo trabalha é, em si, um produto do sistema jurídico. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. Se os fatos que baseiam as decisões do governo são em grande medida o produto de uma construção controlada pela lei, o que isso nos diz sobre a nossa ideia de objetividade nas políticas públicas? E talvez mais importante, como isso muda a forma como nós, como sociedade, deveríamos fiscalizar as ações do governo. Talvez o foco não deva ser apenas no resultado final, mas em todo o processo de aprendizado e construção da realidade que veio antes dele.